A nossa reflexão nessa manhã é no Salmo 40, um salmo muito conhecido, né, nosso. É um salmo que cânticos, né, lindos, que a gente até pela manhã a gente ouve os irmãos, né, louvando o Senhor. E eu quero pensar em todo o salmo, mas eu quero ler apenas o versículo primeiro, que diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Esse salmo, quando o salmista, né, ele divide o salmo em três partes, né, no primeiro versículo, né, até o versículo 10, são ações de graças, né? E eu tenho pensado sempre, né, na bondade do Senhor, como o Senhor é bom, como nós temos motivos para agradecer. Tantas coisas que a gente vive, né? Às vezes eu paro, eu penso tudo que o Senhor tem feito, né? Nas mínimas coisas, o Senhor tem sido bom, o Senhor tem sido fiel. Ainda ontem compartilhava com os colegas no trabalho exatamente isso, né? São coisas pequenas que a gente vê o carinho do Senhor, o cuidado do Senhor no dia a dia, né? O acordar, o respirar, o nosso, né, o alimento de cada dia, a palavra do Senhor, a liberdade, tantas coisas que nós temos a agradecer ao Senhor. E o salmista, ele começa, né, até o versículo 10, é um cântico de ações de graça. Por mais que ele está falando aqui no início, né, esperei confiantemente pelo Senhor, e depois ele vai dizer tudo o que o Senhor fez por ele. E no versículo 11 e 12 faz uma ligação para o final do Salmo, que é uma súplica. E essa súplica, ela está também no Salmo 70. Os mesmos 5 versículos finais estão no Salmo 70. Meu pai gostava muito do último versículo desse Salmo. Quando a gente fazia culto doméstico, né, cada um tinha que citar o versículo. E aí ele sempre citava esse versículo, né? Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador, não te detenhas, ó Deus meu. Então, o salmista, né, dizendo para o Senhor que ele é pobre, que ele necessita do Senhor. E nesse primeiro versículo, quando ele coloca, né, que eu estou, né, a NVI vai dizer, eu depositei a minha esperança, ou toda a minha esperança no Senhor. É ter sempre os olhos no Senhor, a dependência do Senhor. Né? A minha esposa, quando a gente ora, ela fala assim que agradece ao Senhor porque a gente reconhece que o nosso sustento vem do Senhor, não das mãos dos homens, né? A gente trabalha, mas a gente tem a consciência que o nosso sustento vem do Senhor, é Ele que nos sustenta. Então o salmista, ele fala que os olhos dele estão no Senhor, e eu esperei pelo Senhor. O Senhor é a minha esperança. O Senhor é aquele que eu dependo, que eu confio. Então eu posso crer no Deus que não muda nunca. Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e será para todo sempre. Então é nesse Deus que eu posso colocar a minha esperança. E é interessante porque às vezes nós somos tentados a olhar as circunstâncias. Somos tentados a olhar aquilo que a gente vê. Né? Tudo está dizendo, né, o contrário, mas o Senhor é que tem a palavra final. Né? Por mais que, às vezes, as circunstâncias nos levem a olhar, né, para o lado, mas o Senhor é quem nós devemos confiar e esperar, como o salmista está dizendo aqui. Esperei, eu depositei toda a minha esperança no Senhor. Não é em outro, não é? A gente passou por tantos problemas aí, né? Estamos vivendo ainda essa pandemia, e os nossos olhos precisam estar presos ao Senhor, ou fixos no Senhor. Então a gente olha para essa experiência, a gente precisa aprender cada dia a tirar os olhos da crise e olhar para o Senhor, né? Ver o que o Senhor está fazendo e esperar tão somente nele. E a segunda parte que ele coloca aqui, ele vai dizer que o Senhor se inclinou para mim. Isso é tão interessante, né? Quando a gente olha, o Senhor se inclina, né? Ele desce, ele olha para nós, ele chega, né, ao
não é o nosso limite, né? Mas ele desce um pouco, né? Usando a palavra, né? Como um bom flamenguista, né? Ele vai dizer, né? Ele desce para o nosso patamar, vamos dizer assim, né? Está acima, ele vai até onde nós estamos. Ele não deixa de ser Deus, mas ele se inclina, ele olha por nós, né? Se a gente olhar a experiência do povo de Israel lá no deserto, né? Naquele tempo de sofrimento, eles clamaram ao Senhor, e quando o Senhor chama Moisés, ele fala assim: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo e eu desci a fim de livrá-lo. É a experiência do salmista, né? Quando ele fala que o Senhor se inclinou para mim. A experiência do apóstolo Paulo, lá em Atos capítulo 23, 11, vivendo um momento difícil, preso, mas o Senhor, né? O texto diz assim, que esse texto lindo, o Senhor não está acima, né? Não, mas o Senhor se coloca ao lado, ele vai dizer, eu estou contigo, eu vou com você. O Senhor não nos abandona, por isso o salmista está dizendo que o Senhor se inclina, o Senhor, ele está ao nosso lado. É o que ele falou para Josué: eu serei contigo, né? Ser forte e corajoso, mas eu não vou te abandonar, eu estarei com você. O próprio apóstolo Paulo, lá na carta que ele escreve a Timóteo, na sua despedida, ele vai dizer para Timóteo: Timóteo, todos me abandonaram, mas o Senhor não. O Senhor esteve ao meu lado, o Senhor está comigo, é o Senhor que está ao nosso lado. Então, irmãos, não vamos perder de vista o Senhor, porque ele se inclina para ouvir o nosso clamor. E ele vai dizer, né, terminando esse primeiro versículo, ele vai dizer que o Senhor ouviu quando eu clamei por socorro. É o Deus que nós temos os nossos olhos nele, é o Deus que ele está ao nosso lado, é o Deus que ouve. Ouve, né, como o salmista diz aqui, ouviu o meu pedido de socorro. Ouviu quando eu clamei por socorro. A experiência do apóstolo Pedro, lá em Mateus capítulo 14, quando Pedro, né, ele coloca os olhos, né, nas circunstâncias, as ondas estão ao seu lado, os problemas, muitas vezes eles se levantam contra nós, e nós só temos o Senhor em quem nós podemos confiar. E aí, viver essa experiência do salmista, olhar para o Senhor, né, como Pedro fez, ele olha para a circunstância, olha para as ondas que, né, está se afogando ali, e ele olha novamente para o Senhor, ele fala: Senhor, salva-me. Senhor, tem misericórdia. Senhor, ouve o meu clamor. É isso que precisamos, irmãos. Tirar, né, os olhos da crise e olhar para o Senhor, depositar nossa esperança no Senhor. Crer que no Senhor nós temos segurança, crer que o Senhor ouve o nosso clamor e ter a certeza de que Ele está ao nosso lado. Nesses dias de tormenta, né, de dúvidas que a gente tem vivido, que a gente possa olhar para o Senhor e crer que Deus, o nosso Deus, Ele não perde o controle da história. Ele está no controle. Se a gente puder, né, tivesse mais tempo, a gente podia olhar para o Salmo 46 e vai saber que Deus, Ele não perde o controle. O Salmo 46 vai dizer isso. Ele vai dizer que Deus é o nosso socorro, Deus é a nossa fortaleza. Ele não perde o controle da história. Não se desespere. Deus está no controle. Que Deus te abençoe, que você tenha a experiência do salmista, que você possa ter sempre os olhos fixos no Senhor, que você possa ter a experiência que Deus, Ele se inclina, Deus está ao seu lado, que você possa clamar ao Senhor. Ouça a sua voz, né, o seu pedido de socorro. Ele quer ouvir, Ele está ao seu lado para ouvir. Me ajuda, me ampara, e com certeza Ele vai te amparar. Um dia abençoado, querido, em nome de Jesus. Deus te abençoe.